Bloco 49, Oriente Médio e MEI, Sociedade e Economia. Aula 1. População do Oriente Médio. Hoje a nossa aula vai falar sobre a população do Oriente Médio. Vamos entender quem vive nessa região, como é a distribuição da população e quais são os principais desafios demográficos, sociais e econômicos que eles enfrentam. Então fique comigo que vamos explorar tudo isso de forma bem clara. Primeiro, vamos situar o Oriente Médio no mapa. Ele está na Ásia Ocidental, numa posição estratégica entre a Ásia, a África e a Europa. É uma região enorme, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, e abriga cerca de 270 milhões de pessoas. O clima daqui é principalmente árido e semiárido, ou seja, pouca chuva e temperaturas bastante altas. Isso já influencia bastante a forma como a população se distribui e vive na região. Falando em população, vamos entender quem são essas pessoas. A região é majoritariamente árabe, mas também encontramos persas, turcos e judeus, dependendo do país. E quando falamos de religião, percebemos que aproximadamente 92% da população é muçulmana, dividida entre sunitas e xiitas, mas há também pequenas comunidades de outras religiões. Agora, sobre a demografia, a população do Oriente Médio tem características interessantes. Por exemplo, a taxa de crescimento populacional é bastante alta. Isso se deve, em parte, às altas taxas de natalidade e políticas de incentivo à população em alguns países. Outro ponto importante é que predomina uma população jovem, com grande parte das pessoas abaixo de 25 anos. E onde essas pessoas vivem? A urbanização vem crescendo bastante, com cidades enormes se destacando, como Riad, Teherã e Dubai. Isso mostra como a população está se concentrando em centros urbanos, em busca de oportunidades e melhores condições de vida. Quando falamos de economia, o Oriente Médio é famoso por sua riqueza em petróleo e gás natural. Países como Arábia Saudita, Irã e Iraque são grandes produtores, mas é importante lembrar que nem todos os países da região têm a mesma riqueza. Isso cria grandes desigualdades socioeconômicas entre as nações. E não podemos esquecer dos conflitos e desafios. A região tem uma longa história de disputas territoriais, como o conflito entre Israel e Palestina, e também tensões religiosas entre sunitas e xiitas. Além disso, guerras recentes como a da Síria geraram um grande número de refugiados, impactando não só a região, mas o mundo todo. Aula 2. Economia petrolífera do Oriente Médio. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: a economia petrolífera do Oriente Médio. Vocês sabiam que essa região concentra cerca de 60% das reservas mundiais de petróleo? Pois é! Isso faz do petróleo a principal fonte de renda de vários países por lá, como a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Agora vamos pensar juntos. Quando um país depende tanto de um recurso natural, o que acontece com a economia dele? Exatamente, ela fica muito vulnerável às variações de preço do petróleo no mercado internacional. Por isso, entender como o petróleo influencia a região é essencial. Um ponto muito importante é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela foi criada em 1960 e reúne países produtores de petróleo com o objetivo de coordenar políticas de produção e controlar os preços. E dentro desse grupo, a Arábia Saudita tem um papel de destaque, porque consegue influenciar o mercado global devido à sua capacidade de produção.
Falando em transporte, não podemos esquecer do Canal de Suez, no Egito. Ele conecta o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e é um ponto estratégico para o comércio de petróleo. Se vocês imaginarem, quase todo o petróleo exportado do Oriente Médio passa por essa rota para chegar a outros continentes. Isso mostra como a geografia e a economia estão sempre conectadas. Mas nem tudo são facilidades. Apesar de tanta riqueza em petróleo, muitos países enfrentam desafios. A dependência econômica do petróleo e a má distribuição de renda dificultam o desenvolvimento de outras áreas e deixam a região vulnerável a crises quando os preços do petróleo caem. Então, para recapitular, o petróleo é a base da economia do Oriente Médio. A OPEP organiza a produção e influencia os preços. O Canal de Suez é crucial para o transporte global de petróleo. E apesar de toda essa riqueza, desafios econômicos internos ainda existem. Entender a economia petrolífera do Oriente Médio nos ajuda a compreender a geopolítica, o comércio internacional e os desafios econômicos da região. Aula 3. Economia não petrolífera do Oriente Médio. Hoje a nossa aula vai falar sobre as economias não petrolíferas do Oriente Médio. Isso mesmo. Vamos sair um pouco do que todo mundo conhece sobre petróleo e ver como alguns países da região estão tentando diversificar suas fontes de renda. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, apesar do petróleo ser a grande fonte de receita de muitos países do Oriente Médio, alguns estão investindo em outras áreas. Por quê? Para não depender apenas de um recurso natural, que, afinal, é finito e tem preços que sobem e descem no mercado internacional. E aí entram setores como agricultura, indústria e tecnologia. Um exemplo interessante é Israel e Jordânia. Apesar de serem países em regiões muito áridas, eles desenvolveram técnicas avançadas de irrigação e cultivo. Isso permite que eles produzam alimentos mesmo em áreas desérticas. Interessante, né? Outro ponto é a indústria e a tecnologia. Alguns países, como os Emirados Árabes Unidos e o Catar, têm investido pesado nisso. Eles criaram cidades modernas, como Dubai, que se destacam pelo desenvolvimento urbano, inovação tecnológica e uma infraestrutura impressionante. Isso ajuda não só a economia local, mas também a atrair investimentos internacionais. E não podemos esquecer do turismo. Países como o Egito e a Turquia têm uma história riquíssima, cheia de monumentos antigos, museus e cultura fascinante. O turismo, então, se torna uma importante fonte de renda, ajudando a economia a se diversificar. Mas, claro, nem tudo é simples. A região enfrenta desafios como escassez de água e a necessidade de reformas políticas e sociais para garantir que esse crescimento econômico seja sustentável. Em resumo, os países do Oriente Médio estão aprendendo a não depender só do petróleo. Estão investindo em agricultura, tecnologia, indústria e turismo, tentando criar alternativas para um desenvolvimento mais estável e duradouro.